A minha tela dá para ver legal? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem também. Eu queria Show deixar de bola. mais bonito, só que se eu tô com uma tela grande, então se eu der F4 aqui ou maximizar, ela não vai ficar numa proporção boa, tá? Mas aqui já dá para dar um início. Eu acabei lembrando o comitê de julho, eu acabei não fazendo, até procurei o arquivo porque a gente fez presencial, né? A gente acabou fazendo lá na Warren, até com o economista lá com o Salto. Aí eu procurando o arquivo, eu falei, caramba, cadê o comitê de julho? Não achava em lugar nenhum. Mas vocês podem ver que eu dei uma melhorada aqui, deixei mais bonito, né? Algo que fique mais fácil até de interpretar. Mas basicamente a gente vai falar aqui sobre macroeconomia, a gente vai falar sobre os temas do mês aqui, né? Brasil soberano, se a bolsa está barata, não está barata. Podemos falar aí também sobre o Banco do Brasil, as tarifas, né? Os tipos de alocação, como que o mercado está vendo ali essas expectativas. Eu vou também trazer uns bastidores para vocês aqui do evento que eu acabei indo ontem, que foi um evento muito bacana, né? E tem algumas opiniões ali sobre. Então vamos lá. Bem-vindos ao nosso comitê de agosto, né? Finalzinho, geralmente eu prefiro até fazer o comitê no começo do mês. Eu vou ver se no próximo eu consigo fazer no começo do mês. Mas bem-vindo ao comitê de agosto da DMF. A gente vai falar aqui sobre, vamos tentar traduzir, né, o cenário econômico, as decisões, como que a gente pode construir aqui o nosso patrimônio da melhor forma, se for preciso fazer algum tipo de manutenção na carteira. Novamente, vamos falar sobre aqui macroeconomia, posicionamento tático, vamos falar sobre oportunidades, sobre riscos, mas principalmente vamos falar sobre o nosso método que a gente traz aqui na nossa carteira, né? Porque se a gente investe sem método, é como se a gente tentasse dirigir aí na neblina com chuva com o farol desligado, né? Se a gente não tem um farol, que é uma excelente ferramenta, ou desembaçador ali, a gente acaba sofrendo um pouco. Mas vamos lá. Diagnóstico, será que eu consigo passar pela setinha? Consigo. Diagnóstico macro, né? Eu peguei assim os principais tópicos, né? Se tiver algum tópico aí que vocês queiram abordar também, vocês colocam aqui no chat que a gente pode falar sobre, tá? Mas começando aqui pelo Brasil, a gente, na nossa economia, né, começa a mostrar um pouco de sinal de freio, né? Dar uma desaceleração, principalmente na indústria e no varejo, né? O que segurou muito forte a gente no primeiro semestre acabou sendo o agro. A gente tem um setor de serviço que está crescente, né, que é muito sustentado pela força de trabalho que está forte no Brasil, né? Daqui a pouco eu vou mostrar até o gráfico do nosso índice de desemprego, que está cada vez menor, né? A gente está, acho que no menor patamar de desemprego aí dos últimos anos. Então isso acaba dando muita força para o mercado de trabalho, de serviços principalmente, né? Parte de inflação, né? Quando a gente vê parte de inflação, a gente está tendo arrefecimento principalmente na parte de alimento, né? Os alimentos, como muitos de vocês sabem, ele é impulsionado pelo dólar, pelo fator commodity, né? E o dólar, por estar caindo, por a gente estar tendo qual que seria a palavra? Me fugiu a palavra, que é uma palavra bonita até de se falar. Nossa, me fugiu totalmente. Talvez daqui a pouco eu lembre. Mas pelo fato do dólar estar se desvalorizando e o real acaba consequentemente ganhando força com isso, os preços de alimentos acabam ficando ali um pouco mais sossegados, né? Então, assim, a gente começa a ver ali o nosso índice de inflação ficando mais estabilizado. E, novamente, eu quero que vocês entendam isso. A nossa inflação está ficando controlada. Tem o fator juros? Tem, obviamente. Mas é muito mais pelo fato do dólar estar perdendo força do que estratégias ou medidas que são feitas aqui pelo nosso governo, tá? Isso é uma questão muito mais do dólar estar favorecendo essa narrativa do que alguma medida feita aqui no governo que tenha melhorado, tá? Deixando bem claro isso. A inflação também de curto prazo vem surpreendendo, né? Até o último dado que saiu agora, ele veio abaixo da expectativa. Novamente, muito por conta do preço dos alimentos, né? O efeito da apreciação, apreciação do câmbio.
Só que a gente pega ali os outros núcleos que têm de inflação, eles ainda seguem pressionados, principalmente o de serviço por conta da mão de obra, né, que do desemprego que está baixo, então muitas pessoas trabalhando, e isso pressiona ali um pouco ainda a parte de serviço. Quando a gente chega em política monetária, falando aqui do nosso Banco Central, com base na última ata que saiu do Copom, sinaliza corte em apenas 2026. Porém, vou colocar um parênteses aqui, né? No evento que eu estava ontem, o governador Tarcísio falou sobre o tema também, e pelo que ele citou, ele acredita que a gente comece a ter corte de juros na última reunião desse ano ainda, né? E assim, eu vou até chegar na parte de investimentos, de ações. Mas quando começar a sinalizar, dependente se for 25 bases, se for 50 bases, mas quando começar o Banco Central sinalizar um movimento mais expansionista, um corte de juros, eu acredito que a gente possa ter assim uma compra muito forte de bolsa, tá? Ainda mais Brasil. Não gosto de falar que vai acontecer, cravar que vai acontecer, mas se a gente pega o histórico no passado, as maiores altas que a gente teve no nosso mercado sempre foi depois de um corte de juros e de um juros que estava elevado, tá? Então é bom a gente sempre sinalizar, só que é aquilo, não adianta a gente querer comprar guarda-chuva quando estiver chovendo, né? Então, o ponto que eu falo muito para vocês aí desde o começo do ano, na verdade, acho que desde 23 ali, né? 22, 21 nem tanto, mas desde 23 é a compra de ações ali que estão, assim, do meu ponto de vista, extremamente desvalorizadas, tá? Bom, cenário internacional, né? Quando a gente vem falar dos Estados Unidos, o cenário acabou virando um pouco, o mercado de trabalho lá perdeu a força, não sei se vocês lembram do payroll, principalmente ali no começo do mês. Consumo lá também está mais fraco, e lá o mercado já começa a apostar num corte de juros agora em setembro. Então, no mês que vem já começa, e a gente também está vendo muita rincha ali entre o Trump e o Jeremy Powell, né? Então, assim, vamos ver como é que vai levar isso, mas eu acredito que agora também em setembro os Estados Unidos já comecem a cortar juros. E isso acaba tendo um impacto direto aqui no Brasil, porque é aquilo, o dólar pagando juros altos é bom para deixar dinheiro lá poupando, né? Quando começa a cortar juros, já não é tão interessante deixar dinheiro em treasuries. Então o dólar novamente ele começa a perder força globalmente, o real tende a se valorizar com isso, tende também a ter um certo fluxo de capital estrangeiro vindo para cá. E a gente acaba vendo aquele clássico movimento que a gente fala de carry trade, né? Que é quando eles ficam arbitrando ali as taxas de juros, tá certo? China também não teve grandes estímulos. Aqui é um ponto. Eu vou até abordar agora os temas estratégicos, eu vou falar do Brasil soberano, mas o ponto que eu gosto muito de que vocês entendam, quando a gente estuda um pouco sobre geopolítica, entende é, é, a função de cada pecinha no tabuleiro, né, a função de cada país, de cada economia, eu acho que quando a gente arruma, vou levar um ponto com relação a uma coisa que o Tarcísio falou ontem. Arrumar briga com os Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo, né? Se não me falha a memória, praticamente ele dois terços não, três quartos do consumo mundial, né, do poder de compra para consumo mundial, vem dos Estados Unidos. E a gente vê que, pô, Japão, a própria China, agora a gente vê o Putin, todo mundo sentando para negociar, entrar num acordo, ver o que é melhor para os dois lados e ver o Brasil batendo de frente, cara. Assim, para mim é dependente de, pô, tem que ser soberano, não tem que ser soberano, cara, eu acho que é uma burrice, né? Tem momentos que a gente tem que sentar, conversar, entender, por mais que não seja o que a gente deseja, a gente tem que tentar ser empático e ver ali, principalmente, os prós e contras, né? Às vezes esse ego de querer achar que o Brasil é soberano, pô, acho que desde da nossa colonização já se comprovou que o Brasil não é tão soberano assim, né? A gente acaba dependendo muito aí de parceiros comerciais e, pô, pensar na China como um parceiro comercial para substituir Estados Unidos, que eu vi algumas pessoas falando sobre isso, não tem o menor sentido, né? A China é um mercado onde o forte deles é o comércio, né? É a exportação.
eles não são um mercado consumidor tão forte. E a própria relação entre China e Estados Unidos demonstrou isso. Né? Se eu não me engano, pelo que eu estava vendo, o acordo um dos acordos, né, que o Trump fez ali com a China foi da compra de soja. Então, por exemplo, pô, você tem uma economia que é responsável por comprar boa parte ali do que você vende. E aí esse cara coloca uma taxa para justamente pegar as pessoas que compram de você e impedir que compram de você. Mas justamente ele coloca essa taxa só para ser uma carteirada para forçar uma negociação. Feita essa negociação, você vai falar assim, bom, se ele permanecer com essa taxa, eu vou vender muito menos, né? Vou comercializar muito menos. Então vamos ver o que que ele quer falar. Pô, os Estados Unidos chega e fala assim, olha, eu quero que você compre, sei lá, não sei quantas toneladas de soja, e aí eu diminuo sua taxa, então as pessoas aqui dos Estados Unidos vão continuar comprando da China e você só tem que comprar da gente tal coisa. Só que o principal concorrente dos Estados Unidos na venda de soja é o Brasil. Então, assim, você arrumar picuinha, cara, arrumar briga nos Estados Unidos, eu acho que. Eu, pelo menos, não conheço nenhum, nenhum país que arrumou briga ali com eles e acabou saindo bem, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento ao desfecho disso, se vai rolar alguma negociação, se não vai, para poder tentar projetar ali o que pode ter de problema econômico para nós, né? Eu acho que a gente acaba sofrendo muito mais do que eles. Bom, vamos aqui a temas estratégicos, né? Acho que o que mais foi falado nesse mês de agosto até o momento foi esse projeto do Brasil Soberano. Eu não vi ninguém falando sobre isso na internet, até se vocês acharem alguma coisa, eu gostaria que me encaminhasse, porque foi uma coisa que eu pensei, eu estava ouvindo no rádio, no carro, né? Foi uma coisa que eu pensei e eu acho que faz sentido. Quem pode se beneficiar com isso? Eu vi que essa linha de crédito, se não me engano, é 30 bi, se não me falha a memória, vai ser o BNDES e o próprio Banco do Brasil, né? Então, claro, quem não sabe, esse Brasil Soberano é uma resposta ali ao tarifaço dos Estados Unidos, disponibilizando ali uma linha de crédito mais acessível para as empresas que iriam sofrer mais aí com essa falta de exportação, né? E aí eu vi que o Banco do Brasil e o BNDES seriam os principais responsáveis aí por disponibilizar essa linha de crédito para essas empresas, né? Para Minerva, Marfrig, JBS, eles teriam esse crédito e teriam esse suporte governamental. E, querendo ou não, se são empresas que produzem e não vão exportar, eles vão ter que arrumar alguma forma de comercializar no nosso mercado interno, né? Então, às vezes, as empresas de logística ali, que tem a Rumo e a Santos Brasil, podem ser que se beneficiem também com isso. Assim, de um modo geral, é uma solução para curto prazo, obviamente, porque, pô, imagina que você tem um cliente muito bom e você para de vender para esse cliente, aí vem o banco e fala assim, olha, já que você é um cara bonzinho e vai sofrer com a falta do dinheiro desse cliente, eu vou te disponibilizar um dinheiro com uma taxa de juros baixa. Ótimo, você resolve o problema das contas de curto prazo. Só que se você não conseguir repor isso com algum outro cliente, você vai acabar sofrendo bastante, né? Você vai acabar sofrendo bastante. Real forte, né? Eu acho que eu não sei se todos estão surpresos, mas quem está na comunidade há mais tempo, até viu a postagem que eu fiz em janeiro e até hoje eu tiro barato com um rapaz lá que comentou. Nosso real tá forte, né? Nesse ano de 2025, não tem como negar que o real foi uma das moedas, diferente do ano passado, que foi uma das que mais desvalorizou, esse ano é uma das que mais se valorizaram ali frente ao dólar. E isso acaba sendo muito bom, querendo ou não, né? Principalmente ali para as empresas que acabam importando coisas dos Estados Unidos, né? E traz mais confiança para o nosso país também, querendo ou não. E até fiz aquela piadinha, né? Com o rapaz falou quando eu falei que o dólar ia fechar abaixo de 6 em 2025, o cara falou que eu estava comentando asneira, que o dólar ia ser 8 e por aí vai. Mas é aquilo, são aquelas pessoas que acabam se empolgando um pouco com o barulho, né, que a gente vê nas mídias, com o barulho que a gente vê nas redes sociais ali, e não entende muito sobre economia e, pô, compara Brasil com Venezuela, Brasil com Argentina. É que eu falo assim, pô, o Brasil virar uma Venezuela, eu acho que, pô, não é um governo que vai fazer isso, é uma coisa que tem que ser assim,
tem que dar muito azar e contar com muita coisa para poder chegar num nível desse, né? Se a gente compara qualquer coisa, reserva internacional, as empresas que tem aqui dentro, o tipo de economia, não é porque é esquerda ou direita que um país vai para o buraco, né? Não é bem assim que funciona. Com relação a essa parte da inflação ainda, focando na parte do dólar e no real, e outra coisa também que ajudou o real a se fortalecer é o nosso juro real alto, né, a atratividade que a gente tem aqui nos nossos títulos de renda fixa. Então a gente tem aqui algumas oportunidades nas NTNBs, né, que são os títulos IPCA+, principalmente aqueles que têm uma duration não tão longa, né? Eu acho interessante ele uma duration de. Eu gosto de até 5 anos, mas pô, até 7 anos ali não tem tanto problema. Pô, estourando, estourando, estourando uma 2035, né? Eu vejo alguns influencers ali falando de pegar aquelas bem longas para 2060, 2040 e tentar tradear ali a inflação, torcer para a curva fechar um pouco e de repente ganhar valorização no título. Eu particularmente não prefiro arriscar nisso, eu prefiro usar a NTNB de uma forma mais inteligente e não tão especulativa, tá? Derivativos para proteção, né? Quando a gente fala de compras de put longa, né? Muitos clientes meu ali da Black, né? Que é um atendimento individual, a gente acaba fazendo compra de puts longas. As puts longas, por ter a precificação do ROR, que é a taxa de juros negativo, acaba ficando bem atrativo, né? Então, pô, você pegar ali Banco do Brasil, você pega uma put de strike 26 mais ou menos, levando em conta que o Banco do Brasil tá 20, você vai pagar ali 3,70, 3,80 por essa put. Então você vai ter um ganho ali de praticamente R$ 3 por ação, no pior dos cenários, né? Então isso acaba sendo bem interessante, ainda mais nesse momento aqui de mais volatilidade, você comprar um seguro ali para um ano e meio, eu acho que acaba sendo bem bacana. Eu não sou todos os ativos que eu tenho e nem é com 100% da minha carteira, uma parte sim eu tenho puts longas, mas eu acho bem bacana e pode ser uma boa oportunidade nesse cenário aqui em que a gente tá passando agora. Valuation da bolsa, né? De perguntar, pô, Matheus, a bolsa tá atrativa, né? Assim, quando a gente olha de uma forma histórica novamente, o que eu acho importante que a gente entenda? Quando a gente pega o Ibovespa, a carteira do Ibovespa, e pega as principais ações que compõem, a relação do preço da ação com o lucro que a empresa gera tá muito atrativo. 4, 5 de PL é um negócio que a gente não vê com tanta frequência. E eu, particularmente, falo assim, pô, eu vejo gente torcendo para subir, torcendo para cair. Eu falo, pô, enquanto estiver gerando lucro a empresa e o preço dela estiver acessível com relação a esse lucro, eu vou continuar comprando. Para mim parece uma coisa óbvia, como eu falasse assim, parece uma promoção aqui no mercado, pô, picanha top de linha por R$ 40 o quilo. Cara, eu vou comprar. Se quanto estiver vendendo por 40, eu não vou falar assim, nossa, picanha caiu para 40. Ah, não, acho que eu não vou comprar picanha, não. Eu vou comprar, sei lá, contrafilé, sabe? Pô, não. Se é um negócio bom, a gente sabe que é bom pelos resultados que entrega, continua comprando, né? Eu, inclusive, até voltando no ponto que eu falei antes, se eventualmente, realmente, de fato, a gente tiver um corte de juros, eu acredito muito que os preços das ações, né, esses múltiplos aí, eles comecem a chegar num preço mais justo. E quando a gente pega Vale, os bancos, Petro, né, pô, se voltar para um preço justo, Ibovespa ali em 140, 150 mil com uma certa folga, né? A gente não, em dólar a gente não rompe máxima ali desde 2008. Então, se a gente pega um ciclo de alta que muitos de vocês não viveram, inclusive eu também não vivi, como investidor, obviamente, né? A gente pode ver hoje histórias e tudo, mas quem pegou o ciclo de alta de 2002, 2003, que teve aqui, né, até o subprime ali, 2008, assim, foi uma alta absurda. E Bovespa nadava de braçada à frente do S&P 500, assim, era um negócio de louco. Então, se a gente pega um ciclo de alta forte, uma economia forte, ano que vem a gente também tem eleições, né? Não sei se a gente
a gente consegue ali um governo um pouco mais conservador, que tenha mais cuidado ali com os gastos, principalmente, a gente pode ter um momento muito bom de bolsa, tá? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Seguindo até aqui, tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Posso seguir aqui? Tranquilo, segue aí. Tô de bola, então pera lá. Quais são as expectativas do mercado, tá? Aqui eu peguei o Focus mais recente, né, o que foi o que teve no dia 15 de agosto aqui, e a gente viu que a expectativa da inflação há 4 semanas, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui, que aí fica melhor de mostrar. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, peraí. Acho que se eu colocar um rosa aqui fica fácil de visualizar, né? Há 4 semanas a expectativa era de 5,10, há uma semana caiu para 5,5, hoje é de 4,95. Para 2026 a gente tem aqui expectativa de 4,40, então a gente teve uma queda de inflação. Para 27, uma inflação projetada em 4. Cara, isso é muito bom, porque é na projeção que eu faço para vocês, não sei quem já fez atendimento comigo, eu coloco um IPCA de 5. Então, se de fato vier em linha com o que a expectativa do mercado está projetando, pô, melhor ainda. E para 2028, 3,80, né? Então, achei isso bem bacana. PIB, a gente tem um PIB mais forte esse ano, porém, em 26 a gente já tem uma queda para 8,7, 27 também, a gente fica estagnado e depois voltaria a crescer mais para 2028. Essa queda acaba sendo até um movimento natural, né? Porque pensem da seguinte forma: a gente tem um fiscal muito, 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 muito delicado, né? E a gente não sabe o quanto vai desacelerar a nossa economia pelo fato de a gente estar com esses juros altos. Por mais que a gente tenha um corte de juros para 26 ali, a gente nunca tem um impacto imediato, né? Então a gente ainda vai ter uma boa desaceleração na nossa economia, mas aquilo, só de ter um PIB positivo já é um negócio bacana. E tudo isso pode mudar. Como há 4 semanas eles projetavam um PIB de 2%, pode ser que isso mude e fique algo mais interessante. O câmbio mesmo, né, a projeção aqui de 5,60 ainda para 2025, 5,70 26, mantém 5,70 27 e mantém 5,70 28. Acho muito difícil o câmbio permanecer igual, tá? Esse 5,70 do 28 acho que faz sentido, né, mas para longo prazo o câmbio sempre vai subir, né? Então é o que eu falo, assim, tem muito, muito, muito fator que a gente tem que analisar. E não, eu não quero que vocês olhem isso, ou olhem essa expectativa do mercado como uma coisa que vai acontecer. Até porque muitas das vezes o focus, né, o que os especialistas colocam ali, né, e votam ali, não acertam, né? Dificilmente eles vão acabar acertando. Mas é uma expectativa, porque as tomadas de decisão que são feitas no mercado são feitas com base na expectativa dessa galera, né? Então, a gente começa a ter uma noção melhor. 26 a gente tem uma Selic em 12,5, 27 uma Selic de 10,5, 28 uma Selic de 10, né? Ainda ali trabalhando em dois dígitos. Eu, Matheus, acredito que a gente vai ficar acima de dois dígitos, pelo menos ali até 2030, tá? Eu não consigo imaginar nossa Selic abaixo de 10 antes de 2030. Se a gente pega o Focus do ano passado, a expectativa era que a nossa inflação batesse 9,25, se eu não me engano. Nosso Selic fosse 9,25, né? Antes de começar a ter a alta. Eu já falava, para quem está na comunidade vai lembrar, eu já falava que para mim não ia perder dois dígitos, né? Eu acho que tem que estar muito bem o cenário para poder começar a desacelerar bem assim a nossa taxa de juros. Não vou entrar em detalhe desses outros indicadores aqui, até porque acho que os outros acabam sendo aqui os principais. Quando a gente vem aqui para os dados de mercado, até do que eu estava falando para vocês. A gente tem aqui um desemprego em queda, né, um desemprego muito baixo, um dos menores, como eu falei, dos últimos anos. E a gente tem aqui uma inflação controlada, né, que eu acho que é o ponto principal, que é o que me deixa até que mais tranquilo, né, com relação ao Brasil. A gente teve esse momento mais turbulento aqui por conta da pandemia, né? Mas depois a gente conseguiu estabilizar
e é por isso que me dá assim mais otimismo com relação ao corte de juros ainda no final desse ano, tá? Acho bem provável que isso aconteça. Alocação com base aqui nas grandes casas, tá? Eu peguei aqui XP e BTG, que é os que eu acabo tendo mais acesso. Aqui eles colocam uma carteira conservador, moderado e agressivo, né? O que que tem pós-fixado, pré-fixado, inflação e renda fixa global. Eu até poderia ter colocado um renda fixa global que eu acabei não colocando na nossa, né? Eu coloquei só renda variável, mas dá para colocar também. Multimercado, a gente tem a parte do macro, imobiliários, fundos imobiliários, renda variável e hedge, né? Caso queira ter ouro. Alternativos aqui, eles acabam entrando até na parte de criptomoedas, né? Então aqui a gente tem o da XP e do BTG, até que, até que parecido, né? A XP ainda acaba sendo mais conservadora, no conservador acaba sendo mais conservadora aqui na parte de renda fixa. A gente vê a parte de fundo imobiliário um pouco mais forte no BTG e renda variável também mais forte aqui no BTG, né? O moderado da XP só com 8,5 e o do BTG já com 15. E o BTG não apontando em internacional, né? Tá 100% Brasil. Já a XP a gente começa a ver um pouco internacional. Acho que o BTG acaba tendo mais essa análise por conta ali do S&P tá rompendo o máximo, etc. O pessoal sempre fala que os Estados Unidos está caro. Quem faz do BTG é o Álvaro, o Arthur e o Leonardo. O Álvaro, inclusive, quando eu fui num evento do BTG, ele falou lá, ele é muito bom. E quem faz aqui o da XP é a Natália, o Rodrigo e a Clara, tá? A minha tá diferente dessas duas, tá? A minha tá totalmente diferente dessas duas. O que que eu pensei aqui para conservador, tá? Conservador, eu trabalharia aqui com 55% em renda fixa pós-fixado. Depois eu vou falar quais são os produtos de cada um desses aqui. Eu trabalharia com até 15% em renda fixa pré-fixada, se eventualmente, detalhe, tá? Se eventualmente conseguir encontrar uma taxa equivalente ou superior à nossa taxa de juros atual. Então, pô, conseguir pré-fixar uma taxa de 15, que é a atual, por 3, 4 anos, acho legal. Pô, conseguir prefixar uma taxa de 16, igual a gente estava conseguindo pegar no começo do ano, show de bola, tá? Pô, prefixar uma taxa de 14 já não acho interessante, tá? Então, assim, pré-fixado somente nessas condições. IPCA, renda fixa de até 7 anos, uma duration aqui, tá? Aqui pode ser o título IPCA 2029, pode ser algum CDB ali, que a gente tem alguns CDBs bons que a gente acaba conseguindo pegar para cliente. IPCA mais 8,5, tinha alguns IPCA mais 9,4, 9,3, mas esses eu não consigo achar mais. Renda variável Brasil, eu iria numa linha aqui de até 8% da carteira. Lembrando que aqui é conservador, tá? Conservador. 8% renda variável Brasil. Aqui pode investir num ETF indexado a algum índice, não precisa necessariamente fazer ali um stock pick de tentar ver alguma ação específica, pode ser aqui via ETF. Renda fixa Estados Unidos ou global, 5%, né? Aqui pode ser 2,5 S&P, 2,5 aquele Row de 11, né? Que é como se fosse o VT, que é o ETF mais diversificado do mundo. Alternativos especulativos aqui, zero. Vocês vão ver que esse zero aqui são em todos, tá? Porque eu acho que aqui vai variar muito de perfil, e o perfil não seria conservador, moderado ou agressivo, mas seria o perfil, o tempo que a pessoa tem, o que ela gosta de fazer. Eu mesmo raramente monto alguma operação mais especulativa. Quando eu monto mais com o pessoal da Black, que a gente faz às vezes um swing trade ali no índice, por exemplo, mas é muito raro, tá? Hoje mesmo, por exemplo, não estou posicionado em nada mais especulativo. Moderado, eu já reduzo um pouco aqui a parte de pós-fixado, reduzo um pouco o pré-fixado, aumento o IPCA, porque o IPCA ele acaba tendo um pouco mais de volatilidade. E aqui, pessoal, a rentabilidade dessa carteira aqui nos últimos 15 anos, tá? Ela rendeu aqui 433% no acumulado, mais que o IMAB, que é como se fosse o IPCA+, mais que o CDI, que foi 2,66, e mais que o Ibovespa. Não é o que eu falo, o Ibovespa não é parâmetro para nada. Ele acaba sendo nosso benchmark, mas é um péssimo índice quando a gente fala em rentabilidade e eficiência, tá?
Renda variável Brasil já começa a trabalhar aqui com 15% da carteira. Renda. Aqui ficou como renda fixa, olha só. Aqui é renda variável, tá? Esse roxinho aqui seria variável. Renda variável global, 10%. Então aqui já tem 25% da carteira que é em renda variável. Já tem uma rentabilidade um pouco maior, obviamente, a gente vai ter um pouco mais de volatilidade, por isso que seria aqui para um perfil mais moderado. Perfil agressivo, né, eu já reduzo mais ainda o caixa, coloco para 33%, 7% em pré-fixado. Aqui, dependendo do caso, pode começar a atuar também em crédito privado, tá? Eu, particularmente, não pego crédito privado e também não gosto muito de CRI-CRA, né? Mas em alguns casos, se for colocar um pequeno percentual ali, dá para sim montar uma estrutura. Aqui eu já trabalharia com um quarto da carteira, pensando aqui no IPCA, né, ainda mais os que a gente encontra agora. Nessa projeção dos 15 anos que vocês estão vendo, eu coloquei um IPCA mais 6, tá? A gente tem IPCA hoje a 7,30, 7,20, então assim, conforme não é sempre isso, seria errado da minha parte colocar um IPCA mais 7 olhando os últimos 15 anos, porque não foi assim. Então eu peguei a média, tá? Mas obviamente que nas condições atuais de mercado estaria até melhor projetando ali os próximos 10, 15 anos do que pegando dos 10, 15 anos passados, tá? Renda variável Brasil também 15, Estados Unidos aqui 20, então aqui a gente já estaria trabalhando com 35% de renda variável. Aí você pode até perguntar, pô, Matheus, mas por que mais Estados Unidos? Uma coisa curiosa, dos meus últimos aportes, que agora eu acabei aportando aqui em Brasil, né? Mas a minha relação Estados Unidos-Brasil, Estados Unidos estava começando a ganhar muita relevância e eu tenho como objetivo na minha carteira deixar minha renda variável lá fora maior do que aqui. Por que disso, tá? Até descer aqui para os ativos, você pode ver que também teve uma rentabilidade superior, tá? Mas por que disso? Quando a gente fala de economia, né, de crescimento, de desenvolvimento, de eficiência, falar de mercado brasileiro, assim, não casa, né? Eu já vi algumas reuniões de alguns gestores de MFO ali, né, de Multifamily Office, e tem um pessoal que fala assim, quando você fala que tem posição em Brasil, os caras te acham louco. Fala, pô, tem 6 mil empresas para você investir na Bolsa, tem 300, 250 aqui no Brasil, você escolhe, você acha que realmente as do Brasil são as que mais vão crescer, se desenvolver, nos próximos 10, 15 anos? Pô, é muita inocência, né? Então, assim, quando eu penso em crescimento, eu penso em Estados Unidos, né? Então eu foco ali um pouco de S&P, eu tenho um pouco de Nasdaq também, mas eu tenho mais S&P, via ETF também, né? Tem o VOO. Aqui no Brasil você pode ir pelo IVB11, tem agora o do Grupo Primo, né? O GPU, GPU11, GBPU, alguma coisa assim, que também é voltado para S&P e tá ali até em ETFs irlandeses para poder ter uma otimização fiscal ali. Mas para mim, a minha renda variável Brasil é para eu ganhar ali um IPCA 12, IPCA 13. Eu penso nas ações, até porque todos me conhecem aqui, eu invisto muito mais em setor defensivo, então eu acabo pensando ganhar sempre ali acima da inflação e corrigindo com a inflação por ser setores defensivos, energia elétrica, parte de saneamento, que são coisas que a gente tem que estar ali pagando sempre e vai acompanhar a inflação. Até a parte de títulos de renda fixa, tem alguns títulos lá fora que estão bem atrativos, né? Pela Nomad, ali pela plataforma, eu estava vendo alguns, se eu não me engano, eu até mandei alguns na comunidade, porque aquilo, eu vejo que muita gente fala que nosso IPCA é mentiroso, né? Que os dados que vêm do IPCA não batem com a realidade que a gente vê ali no nosso dia a dia. E querendo ou não, você pegar dólar mais 5, dólar mais 6, às vezes acaba sendo mais justo, porque o dólar não mente, né? O dólar vai ser o dólar sempre, né? O preço do dólar não. Posso falar assim, não, eu acho que o dólar subiu 20, não subiu 30. Não pode falar isso. O dólar é o dólar, né? Então, assim, às vezes você pegar um título de renda fixa indexado a dólar mais alguma coisa, pode fazer um pouco mais de sentido ali para a carteira, principalmente para a parte que fica offshore, né? Fora aqui do Brasil, né? Dos investimentos aqui do Brasil.
O que que eu usei como referência aqui, tá? Então eu coloquei aqui 100% do CDI e aqui eu já coloquei 15% de gross up, que seria o abatimento de imposto, tá? Para poder ficar mais fidedigna ali a nossa análise. Renda fixa após eu coloquei 100% de CDI. Lembrando que o CDI é até um pouquinho menor que a Selic, né? Então, se colocar em Selic até teria um resultado melhor. O renda fixa pré eu coloquei um CDI mais um, né? Então, também com gross up de 15% do imposto de renda. PCA, coloquei PCA mais 6 como eu havia dito para vocês. Renda variável Brasil, eu coloquei o IDIV como base, porque o IBOV já falei que para mim não presta. Então, o IDIV, que é o índice de dividendos ali, acaba sendo muito da empresa do setor defensivo, então para mim acaba sendo mais coerente quando a gente vai olhar para Benchmark Brasil. E aqui eu coloquei um ETF de S&P, né, que é o SPY, acho que é muito famoso, muitas pessoas aqui conhecem, quem já investe lá fora já deve ter visto, que é voltado aqui para renda variável, tá? Eu quero deixar uma frase, né, para deixar bem claro que esse comitê aqui é mais uma leitura de contexto. A gente não tem nenhuma um objetivo aqui de tentar adivinhar o futuro. É o que eu falo, a gente tem que montar a carteira que resiste, que performa e que, independente do que aconteça com o cenário, que cada hora a gente tem uma novidade, né? Mas independente do que aconteça, a gente consiga permanecer vivo no mercado, né? Cravar, você vai subir, você vai cair. É algo que eu já tentei muito na minha vida, acho que muitos aqui também já tentaram e já perceberam que é extremamente desgastante, né? Acaba não valendo muito a pena. Aqui tem um disclaimer, né, sobre aqui o nosso comitê, depois eu até deixo disponível para vocês. E é basicamente isso. Aqui eu não falei muito sobre as opções, até porque a gente vai ter o comitê de operações que vai ser no final do mês. Aí sim, lá no comitê de operações eu vou falar mais sobre as opções. Lembrando que as nossas operações aqui a gente está considerando até agosto, a gente está com 18% de rentabilidade, batendo aí 243% do CDI. A gente está vindo num ano muito bom, né? Eu acredito que a gente esteja encaminhando aqui para mais um vencimento bacana, né? Essa alta aí do Banco do Brasil, se permanecer assim, né? A gente fez uma excelente rolagem na put ali. E acho que é basicamente isso. Agora eu vou deixar aberto aqui para perguntas, para dúvidas, caso vocês queiram me perguntar alguma coisa. E vou encerrar a gravação para depois deixar disponível aqui para vocês. E vou mandar esse material também aqui lá no nosso grupo, tá certo?